E começamos agora a primeira palestra do dia com o tema Desafios dos Governos no Mundo Digital. Top 10 Strategic Technologies for Smart Government, com o executivo de programas para a América Latina do Gartner Group, Antônio Rivas. Após a palestra, os microfones estarão à disposição para a plateia fazer perguntas. Pedimos a todos os presentes que desliguem os seus celulares ou coloquem no modo silencioso, por favor. Muito obrigada. Eu estou com o de lapela. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. A nossa ideia é estar apresentando... obrigado. Só me ensina como é que para frente e para trás. Aqui embaixo, para trás. Pointer. Isso. E aqui para frente. Ok. A nossa ideia é estar apresentando o resultado de pesquisas que o Gartner faz anualmente em relação a tendências de tecnologia em várias indústrias, na verdade. Mas, obviamente, o foco que a gente vai estar dando aqui é em governo. E essas pesquisas, elas são feitas anualmente, e elas são feitas diretamente com executivos de tecnologia de informação, de governo de uma maneira geral. Quando a gente fala de governo, é dos 3 poderes, e também não só focado no Brasil, mas em vários países da América Latina, Europa, África e Ásia. E a atualização ela é feita com base nas prioridades que cada uma dessas agências e órgãos de governo estão dando em relação aos seus projetos. A gente faz uma compilação dessas informações anualmente, estrutura isso do ponto de vista de tecnologia e, através de algumas técnicas, a gente faz um trabalho de tendência que procura indicar não só o foco do ponto de vista de tecnologia no que está sendo realizado durante um determinado ano, mas uma curva de tendência do ponto de vista da prestação de serviços e da, entre aspas, evolução de serviços que essas agências, esses órgãos governamentais indicam que a gente deva ter. Ok. Aí, sistematizando um pouco mais as respostas que nós tivemos, a gente tem percebido, na verdade, já no decorrer do tempo, que nós estamos e temos um ponto de inflexão muito importante em relação à forma com que as pessoas adquirem e usam serviços de uma forma geral. Isso, obviamente, não está vinculado somente a, entre aspas, indústrias, governo, mas também a iniciativa privada. E foi ocasionado, e é ocasionado, em função de praticamente estarmos e termos, no mesmo momento, no mesmo nível de maturidade, 4 tecnologias bastante importantes do ponto de vista da influência da forma com que o ser humano, inclusive, interage. E são basicamente essas tecnologias: mobilidade, representado por dispositivos, ou tendo como exemplo dispositivos como tablet, smartphones ou até mesmo celular, redes sociais ou fenômeno social, a participação e o relacionamento sendo feito através de redes de relacionamento, cloud computing, no sentido da disponibilidade de aplicações e informações em qualquer ponto de uma forma bastante aberta e rápida, e information, ou disponibilidade e tratamento de informações, normalmente contido conceitos como Big Data, como Analytics, Predicts e assim por diante. O que a gente percebe na resposta dessas pesquisas é que, basicamente,
todas as iniciativas, tanto privadas quanto públicas, têm sido influenciadas de uma forma muito intensa em função do nível de maturidade dessas tecnologias, ou seja, ocasionando de fato um ponto de inflexão. A partir desse ponto, a forma de consumir esses serviços, o conceito de consumerização, as pessoas exigindo, as pessoas sendo agentes efetivamente dessa transformação, procuram ter um acesso, procuram consumir esses serviços de uma forma diferente do que foi feito até então. Tem alguns dados interessantes em relação a isso, principalmente quem trabalha em tecnologia da informação, é de que hoje a gente tem na ordem de 6:1 o número de linhas de código gerada para dispositivos como smartphones, tablets e assim por diante. 6:1 em relação a qualquer outro dispositivo computacional que exista, né? Mainframes, servidores Linux, Unix, servidores de uma forma geral. Então são 6 vezes mais linhas de códigos para esse tipo de dispositivo. O que mostra, obviamente, uma tendência do ponto de vista do relacionamento das pessoas com essas aplicações completamente diferente daquilo que era o desenho arquitetônico até então, quando desenvolvíamos aplicações para desktops, notebooks, terminais, utilizando plataformas de computação centralizada ou mesmo de computação distribuída. Isso mudou completamente. Hoje não faz sentido termos qualquer tipo de projeto que pressuponha uma forma de relacionamento com a aplicação que não seja através, ou que não contemple também, dispositivos móveis, como por exemplo, para esse tipo de interação. Um componente dentro dessa transformação absolutamente importante e que afeta diretamente serviços e governo de uma forma geral é aquilo que a gente chama de internet das coisas. Na verdade, são coisas conectadas e gerando informação entre elas. Fazem parte dessas coisas qualquer tipo de sensor, câmeras, dispositivos de uma forma geral, que de alguma forma têm a possibilidade de coletar informação de algum tipo e transmitir essa informação e compartilhar essa informação entre coisas e entre pessoas. A relação que a gente tem hoje, são números de 2009, é que, em considerando a comunidade de pessoas e coisas conectadas à internet, nós temos mais ou menos 900 milhões de coisas conectadas, ou seja, coletando, gerando informações, contra 1,6 bilhões de pessoas conectadas à internet. Pessoas conectadas à internet através dos vários dispositivos, né? Smartphones, tablets, carro, televisão e assim por diante. A tendência aponta, e essa é uma visão conservadora, de termos até 2020 30 bilhões de coisas recebendo, gerando informações na rede, contra 7,3 bilhões. Ou seja, em 6 anos, a relação, a coleta de informação e o tratamento de dados e informações gerados pelas coisas vai ser quase 3 vezes maior do que entre as pessoas. O que demonstra, na verdade, uma forte tendência do ponto de vista de criação, desenvolvimento, não só de serviços, mas de produtos também. E aí, obviamente, a gente pega tanto indústria privada quanto pública, considerando exatamente essa realidade. Produtos, serviços que levam em conta a coleta dessas informações, a geração dessas informações, até a arquitetura do dispositivo, conectados em rede, ampliando a experiência, tanto do ponto de vista de produto quanto de serviço. Obviamente, isso afeta, talvez, o governo de uma forma bem mais intensa. Quando a gente pensa na iniciativa privada, essa característica de coisas se relacionando, gerando informações, ela obviamente fica muito mais focada na oportunidade de desenvolvimento de produtos e serviços. Quando a gente fala na iniciativa pública, essa curva ela inverte. Ou
seja, ela representa também uma oportunidade, mas ela cria principalmente uma expectativa no modo da recepção e da qualidade desses serviços. Eu sei, por exemplo, aqui em Florianópolis, obviamente não tenho informações bem detalhadas, mas numa conversa eu recebi essa informação de que existem empresas que conseguem fazer geração de informações de fluxo, de tráfego de pessoas dentro da ilha, coletando informações através de câmeras que são colocadas em determinados pontos. E com isso ela consegue fazer uma geração, um mapa da movimentação dessas pessoas de um ponto a outro, da sua residência para o trabalho, do trabalho para a residência e assim por diante. Essa é uma forma prática de receber informações de coisas, tratar essa informação e reverter isso num serviço positivo para a população. É um exemplo de hoje, né? Se imagina que coisas desse tipo, e aqui a gente vai ver dentro da apresentação alguns exemplos que já existem, o aumento da qualidade em função da percepção da possibilidade do emprego dessas coisas de uma forma mais prática e mais inteligente. Talvez esse seja, em relação a essas tendências, o maior desafio da iniciativa pública ou da indústria pública. Basicamente, esses pontos que eu pretendo abordar dentro dessa apresentação é a apresentação das pesquisas com foco, basicamente, nos próximos 3 anos, de novo, focado e como resposta à priorização de projetos que estão ocorrendo no governo de uma forma geral, as tecnologias que estão envolvidas nesses projetos, ou fazem parte dessa tendência, e basicamente aquilo que a gente tem conversado até agora, ou seja, gerar possibilitar, na verdade, uma mudança na forma de pensar e enxergar o desenho e a arquitetura dos serviços que o governo efetivamente vai prestar. Ou seja, é muito mais uma provocação em relação a isso, né? Dá um start, um início, numa forma diferente de pensar as coisas em relação aos serviços que se presta ao cidadão a partir dessa nova realidade. Aqui só um pouco de história para contextualizar. Basicamente é assim que nós enxergamos a evolução tecnológica em governo de uma forma geral. Tá? A gente começa praticamente em 2000, obviamente tem uma série de outras inputs para isso e uma série de outros momentos, mas estruturalmente a gente poderia agrupar nesses 4 movimentos. Governo eletrônico, basicamente, ou mais ou menos durante os anos, final dos anos 90, né? Passagem do bug do milênio, onde, de uma forma geral, os serviços passaram a ser disponibilizados de uma forma mais interativa, intensa e online, né? Ou seja, começou a ter essa preocupação da interação, o recebimento do serviço pelo cidadão de uma forma mais direta, mais rápida e com um acesso um pouco mais tranquilo, que não ir em agências preencher determinados formulários e receber determinados serviços algum tempo depois. Obviamente, afetou de uma forma bastante positiva essa tendência e esse momento o surgimento, não só da internet, mas web, browsers e assim por diante. Em 2005, a gente tem um segundo movimento que a gente percebeu, que na verdade é acrescido ao governo eletrônico, a integração de determinados serviços, de determinados produtos, de determinadas aplicações. Então, era o governo eletrônico com um pouco mais de profundidade, um pouco mais de qualidade nos serviços, gerados principalmente através da integração de informações e aplicações de uma forma geral. A gente achou esse movimento muito importante, porque as coisas até então eram pensadas, imaginadas de forma isolada, a partir, obviamente isso daqui não é uma data fixa, né? A partir de ao redor de 2005, a gente passou a perceber a integração e um pouco mais de inteligência entre as várias aplicações e o compartilhamento dessas informações entre vários órgãos e vários setores da indústria pública.
2010, isso fica bastante evidente, principalmente aqui no Brasil, agregar o conceito de governo aberto, né, informações abertas, a disponibilização de informações de uma forma mais ampla e restrita ao cidadão. O drive principal disso, né, a motivação talvez principal disso tenha sido questões de transparência, participação e talvez, e a gente vai ver alguns exemplos da decorrência disso, a colaboração do usuário na geração dessas informações e na fiscalização dessas informações. E a gente vem agora para 2015, cunhamos o conceito de Smart Government. Eu não gosto da tradução literal para o português, porque dá uma conotação meio esquisita, que é governo esperto, né? Então eu prefiro utilizar governo inteligente, né? Não é, obviamente, a tradução literal, mas é exatamente isso que a gente quer demonstrar. E ele está focado o quê? Está focado basicamente nesse processo de transformação, né? E enxergar essa nova realidade e aproveitar todo o conhecimento, todos os movimentos anteriores que houveram, de disponibilização das informações, dos serviços estarem online, da integração entre as aplicações e informações, e a disponibilização disso de uma forma completamente diferente, no formato de serviço. Esse foi o resultado da pesquisa de 2013. Eu trouxe 2013 e 2014 exatamente para mostrar a diferença. Não que as coisas se modificaram, mas elas passaram a ter a mesma coisa, ou a mesma tecnologia passou a ter uma visão um pouco mais detalhada. Em 2013, está na ordem de priorização dada por os governos, indicavam que as 10 principais estratégias e tendências focadas em governo de uma forma geral eram em cima de dispositivos móveis, trabalhar contexto através do conhecimento adquirido de redes sociais e a experiência também adquirida de redes sociais, geração de informações, geração de conhecimento a partir da coleta dessas informações, aquilo que a gente chama de próxima geração de análise de informações, internet das coisas, disponibilização, coleta e tratamento de dados do cidadão, gestão dos processos, e aqui a gente vai entrar um pouco mais para frente o que exatamente quer dizer com isso, né? Ligado a essas outras tendências, a tecnologia ou o movimento Big Data, né? Que é a coleta de informações e o tratamento de informações estruturadas e desestruturadas e a formatação disso em alguma coisa utilizável e transformável em serviço. Disponibilização das aplicações através das lojas virtuais, né? Lojas virtuais, e aqui a gente fala e vinculado quase que diretamente à mobilidade, obviamente não só a mobilidade, mas principalmente, que são essas stores do tipo Apple Store, Google Store, Microsoft Store, Samsung Store, o Diabo Store. Então, é disponibilização de aplicações e serviços através desses dispositivos. Cloud Computing, e entendam Cloud Computing mais do que uma tecnologia, mas a possibilidade de compartilhamento e distribuição de serviços e informações de uma forma mais ampla, não localizada fisicamente, e de uma infraestrutura compartilhada em governo. E uma decorrência, na verdade, de um movimento anterior, que é a integração cada vez maior das aplicações e informações entre agências, entre órgãos de governo. E aqui a gente está falando não só do ponto de vista de processo e não só do ponto de vista administrativo, mas talvez principalmente do ponto de vista de tecnologia e aplicações. Para 2014, esse foi o resultado. Vocês vão perceber que praticamente essas tendências, essas tecnologias se mantêm, obviamente, com um outro nível de detalhamento, ou um pouco mais explícita. E aqui a gente só agregou uma informação adicional,
na verdade não faz parte do contexto do que a gente está falando agora, mas é uma análise é um trabalho para uma futura palestra que eventualmente a gente possa fazer, que é a relação dessas tendências com esses movimentos de tecnologia daquilo que a gente chama de nexos das forças, né? Ou seja, as tecnologias que passaram a ter um determinado nível de maturidade ao mesmo tempo. Como é que essas coisas influenciaram diretamente na tendência tecnológica que aparece hoje em governo? Tá? Aí o que normalmente aparece em primeiro lugar é mobilidade, só que aqui com um split muito interessante, né? Com uma separação bastante interessante e que nos faz pensar. A mobilidade em relação ao ambiente de trabalho de governo e a mobilidade relacionada ao cidadão. A gente vai entrar daqui a pouco com um pouco mais de detalhe em relação a isso. Big Data aparece novamente. Em relação ao movimento anterior, ele passa a ter um nível de prioridade maior. É uma preocupação muito interessante em relação à disponibilidade da informação do cidadão, o tratamento da informação do cidadão e mesmo a questões do Big Data, que é a visão, a dimensão de custo agregada a isso. Ou seja, a ideia de disponibilidade da informação, a ideia da integração de informação, ela é extremamente interessante e se entende como uma tendência. Mas qual é o impacto, efetivamente, disso do ponto de vista dos custos envolvidos? Os custos, e aí, obviamente, a gente não está falando de custos nem só recursos financeiros, mas os recursos e custos de uma forma mais ampla. Novamente, tratamento e gestão de dados do cidadão. Aqui, Cloud Computing, ele aparece também, mas aí já, novamente, com uma explicitação um pouco maior. É uma preocupação de cloud, mas traz embutido nesse conceito aqui de cloud híbrido uma preocupação em relação à segurança. E a política de disponibilização de infraestrutura, ou seja, de cloud, em governo. A gente entra daqui um pouco mais nesse ponto também. Internet das coisas novamente aparece. Integração entre as aplicações, ela aparece, mas aqui já com um nível de prioridade ou um nível de preocupação um pouco maior. Novamente, processos de negócio. E aqui um 10º item, esse é novidade, apesar de que é uma tecnologia já conhecida, é uma tendência que já aparecia nas pesquisas anteriores. A gente mostra, na verdade, a gente está trabalhando em cima das 10 principais. Obviamente, a quantidade é muito maior do que isso. O que acontece em gamificação é que de algum ponto que ela estava, dentro das tendências que apareciam, ela passa a ter uma prioridade maior. E aqui um ponto muito interessante é a utilização desse conceito de gamificação não só para treinamento do funcionário público, mas também para a seleção do funcionário público, ou seja, utilização de conceitos de gamificação, de games, né? Não vou entrar no conceito, mas acho que para quem não conhece, dá para ter uma ideia do que se trata, né? São processos de game, como se fossem games, utilizados basicamente e principalmente para essa questão focada em escolha de profissional. Com licença. Vamos dar uma olhada em cada uma delas agora. Obviamente a gente vai estar vendo a visão 2014. A primeira que aparece, a questão da mobilidade no ambiente de trabalho. Ou seja, é o funcionário público, é o funcionário de governo, é o funcionário da indústria pública, utilizando dispositivos móveis no seu ambiente de trabalho. A gente não está falando na disponibilidade de aplicações para o cidadão. A gente está falando no ambiente de trabalho e a utilização dessas tecnologias para aumento de desempenho, para uma melhor performance ou um melhor desempenho dessas pessoas dentro do seu ambiente de trabalho. Obviamente que surge aqui, e por isso a preocupação, e por isso aparecer com uma tendência e foco, é a preocupação disso em relação e principalmente com foco em segurança. Em segurança não só no sentido da disponibilidade da informação, mas de uma tendência que é muito forte,
que é aquilo que a gente chama de Bring Your Device, ou seja, as pessoas passam a trazer os seus dispositivos para o seu ambiente de trabalho e passam a querer utilizar esses dispositivos no dia a dia. Passam a querer consumir as aplicações, passam a querer interagir com as aplicações normais através dos seus próprios dispositivos. Obviamente existe, digamos, uma série de vantagens e desvantagens em relação a isso. Mas o principal ponto é que isso não é uma questão de tendência, isso não é uma questão de querermos que aconteça ou não. Efetivamente vai e já está acontecendo. Então não é questão também de definir políticas, métodos e processos que impeça a proliferação disso. Isso é perda completa de tempo. Isso vai acontecer. O foco e a energia tem que ser dada em como fazer com que isso aconteça de uma forma mais estruturada e aconteça de uma forma mais adequada ao ambiente de trabalho e principalmente com o foco em melhorar não só esse ambiente, como também o desempenho na utilização disso. Obviamente traz também uma série de outras complexidades do ponto de vista de tecnologia, que é a questão da convivência dos vários sabores de tecnologia. Né? Existem os apaixonados por iOS, por sistema da Apple, existem os apaixonados pelo Google, existem os apaixonados, não tantos agora, pelos sistemas da Microsoft em tablet e outras coisas que existem. Né? E todos esses ambientes, todas essas tendências e possibilidades tecnológicas têm que conviver de uma forma completamente harmônica. É um desafio danado do ponto de vista de tecnologia, mas efetivamente se trata e é uma realidade. Aqui a gente relaciona algumas coisas que a gente vai ver e viu na tendência anterior, que é a disponibilização das aplicações através das lojas virtuais. Né? Cada vez menos a gente vai ter a preocupação de fazer uma coisa que eu sei que a maioria de vocês é muito jovem e com certeza não passou por processos complexos de distribuição de aplicações em ambientes muito grandes. Né? A garantir que todos os equipamentos que faziam parte de uma determinada solução estavam efetivamente atualizados com a mesma versão ao mesmo tempo. Na época do mainframe isso era um pouco mais fácil. Talvez vocês já tenham visto em algum museu o mainframe. Mas você fazia a atualização de forma centralizada e as pessoas interagiam com essas aplicações através de terminais. Então era uma forma relativamente simples de atualizar, se atualizava num ponto. A partir da arquitetura de aplicações distribuídas, onde tanto informações como regras de negócio se distribuía para um ambiente computacional, com servidores, estações de trabalho e assim por diante, o processo de atualização se tornou um verdadeiro inferno. Né? Garantir que uma determinada versão, uma determinada mudança efetivamente estava refletida em todo esse ambiente. Com o surgimento ou com a possibilidade da utilização desse conceito de lojas virtuais, o processo de atualização se tornou absolutamente simples, porque as pessoas adquirem as aplicações nesses ambientes. E adquirir a aplicação, principalmente quando a gente está falando na utilização disso em ambiente de trabalho, é disponibilizar aplicações do nosso dia a dia, que fazem parte do ambiente de trabalho nesse tipo de loja virtual. Que obviamente pode ser uma loja própria, seja um ambiente próprio de atualização dessas aplicações, como pode eventualmente se utilizar de ambientes mais, digamos assim, abertos, né, como uma Apple Store, uma Google Store e assim por diante. Aplicações no ambiente comercial ou na iniciativa privada, já existem vários fragmentos de aplicação que são, entre aspas, adquiridos, de aplicações sérias de ERP, que são adquiridos pelos funcionários de uma determinada organização diretamente numa loja virtual. Um exemplo, na empresa onde eu trabalho, há uma aplicação de ERP, que é prestação de contas de viagem, eu não baixo do meu ambiente de trabalho. Né? Eu tenho o meu smartphone, eu vou na Apple Store ou na Google Store, no meu caso a Apple Store, e baixo esse fragmento de SAP.
É uma aplicação de SAP que interage com a aplicação central da minha organização, onde eu faço toda a prestação de contas de despesa de viagem, autorizações de pagamento e assim por diante. Né? Ambiente aberto ou ambiente fechado. O importante é estar claro que deixa de ser uma possibilidade e efetivamente é mais do que uma tendência e sim uma realidade. Então, ponto 1, mobilidade no ambiente de trabalho. Ponto 2, mobilidade na prestação de serviço do cidadão. Ou seja, o contexto do ponto de vista de complexidade talvez seja o mesmo, do ponto de vista de segurança tem algumas conotações diferentes, mas o conceito é basicamente o mesmo. Não ter mais a preocupação somente de disponibilização de uma aplicação através do website ou de a prestação de um serviço através de um website, mas é imaginar todos os dispositivos possíveis que o cidadão possa e deva ter para se relacionar e adquirir, entre aspas, serviços de governo. Tudo aquilo que a gente falou em relação ao ambiente fechado de trabalho, obviamente vale do ponto de vista de complexidade, também na prestação de serviços para o cidadão. E um ponto importante é que fique bem claro para nós, né, prestadores de serviço ao cidadão, de que não é no sentido de nós para o cidadão que essa influência se faz ou que essa realidade se torna. É exatamente o inverso. A partir do conceito de consumerização, a partir do conceito da maturidade dessas tecnologias, é o cidadão que passa a definir a forma com que ele quer consumir esse serviço. É ele que determina a forma adequada de se relacionar com o governo. É ele que define a forma adequada de se identificar para o governo. Muda com isso, talvez seja o maior ponto a maior causa desse ponto de inflexão, o maior exemplo desse ponto de inflexão, é exatamente a mudança no sentido. É o cidadão que passa a determinar e não mais o governo. E o governo é tão ou mais eficiente quanto ele melhor reagir em relação a essa solicitação que ele recebe. Não é mais uma questão de ouvir o cidadão simplesmente e saber o que ele quer. É perceber o que a tendência do que o cidadão quer, como ele quer consumir o serviço e de uma forma proativa disponibilizar isso para ele. Outro ponto que aparece na tendência, a questão de Big Data, só para a gente ter um alinhamento de conceito, tá? Não que seja o conceito único e o conceito mais difundido, mas consideramos a questão de Big Data como o tratamento e a coleta de informações estruturadas e não estruturadas que atendam basicamente a esses 4 requisitos: acesso e coleta com velocidade, tratamento de grandes volumes, um alto nível de complexidade e um alto grau de variedade. Tá? As técnicas utilizadas para isso, não é disso que a gente está falando e nem é essa tendência que aparece efetivamente no governo. Até porque, de uma forma geral, isso em relação ao tempo, está relativamente bem resolvido. A questão aqui é muito mais no sentido das características da coleta desse dado, a transformação desse dado em informação, o processo de atualização desse dado, o processo de validade e validação desse dado, né, e a utilização desse dado e informação como parte do processo de conhecimento do tipo de serviço que vai ser prestado e da forma com que esse serviço vai ser prestado. Eu tenho certeza que a gente consegue imaginar 1 milhão de utilizações para ações a partir de coleta de informações em redes sociais. Independente da discussão se aquela informação ou se aquele dado ele é público ou não,
qual o nível de divulgação que deva ser dado ou não e a adequabilidade dessa divulgação, né? Mas é um estágio inferior a isso, não é nem anterior, é um estágio inferior a isso. É a potencialidade da coleta, a potencialidade de entendo o conhecimento, entendo essas informações, o que pode ser gerado a partir disso, né? Do ponto de vista do que fazer, de como fazer, o porquê fazer, e também, e talvez principalmente, as questões de previsões, né? De predições. E se em relação à questão também da coleta da informação e o tratamento dessa informação, como eu comentei com vocês, aparece uma nova dimensão de preocupação nessas tendências, que é a questão da preocupação em relação ao valor de recursos com a disponibilização e com o tratamento desse dado. Esse gráfico é muito interessante, ou seja, ele foi montado a partir de coleta de informações de contratos e de projetos que foram desenvolvidos e implementados no tratamento de dados em governo e disponibilizados através ou seja, esses dados coletados, transformados e são disponibilizados basicamente através de web ou de interfaces que permitem o tratamento desses dados por outras aplicações. E o que a gente percebeu é que, obviamente, quanto mais valor esse dado agrega a quem o utiliza, ele é diretamente proporcional à quantidade de recursos ou à quantidade de valor que ele também despende dentro da organização. E aí a gente está falando de organização governamental. Então a gente percebe que, por exemplo, o tratamento e a disponibilização dos dados pessoais, de saúde, por exemplo, né, de saúde, entendo isso com todas as restrições de acessibilidade e adequabilidade do acesso a essa informação. A gente está falando só da disponibilização da informação em tese, né? Mas as informações de caráter pessoal, que de alguma forma contribuem para uma melhoria de serviço, seja ele de saúde, transporte, obviamente ele tem um valor para o cidadão extremamente alto, mas também despende uma quantidade de recursos de governo bastante alto também. E obviamente a gente está falando do nosso saúde de pessoas e talvez, e principalmente, do ponto de vista financeiro. Aparece agregado a tudo isso, ou seja, agregado à Big Data, agregado ao valor da informação, uma preocupação muito forte em relação, aí sim, do que divulgar, como divulgar e para que divulgar, né? Que é deixar muito claro que a informação, na verdade, ela pode estar custodiada com o Estado, ela pode ter sido coletada pelo Estado, mas, enfim e finalmente, ela é do cidadão. Existem projetos que a gente tem acompanhado em alguns órgãos governamentais que têm sido inviabilizados do ponto de vista de custo por tentar agregar camadas de segurança ao acesso à informação. Projetos que normalmente dentro de uma organização não são muito caros, como por exemplo identidade digital ou single sign-on, né? Ou ponto único de identificação. Quando a gente fala numa comunidade muito grande, quando a gente fala, por exemplo, na população de Santa Catarina, se cada cidadão tiver uma licença, né, dessa identificação única, que é, na verdade, um componente de software, do ponto de vista de custo, isso se torna proibitivo. Por melhor que sejam as negociações com qualquer provedor desse tipo de solução, mas é muito alto, né? Que é multiplicado pela quantidade de pessoas usuárias dessa tecnologia. Isso tem inviabilizado vários projetos e tem, inclusive, inviabilizado várias iniciativas no sentido de disponibilidade da informação. Já que eu não posso ter segurança de quem tem acesso a ela, eu simplesmente não vou torná-la disponível. Tendências interessantes que a gente tem acompanhado em projetos semelhantes fora do Brasil criam camadas diferenciadas de acesso.
O que quer dizer camadas diferenciadas de acesso? O estudo desses governos percebeu que talvez 80% a 90% das informações do cidadão, elas efetivamente podem ser públicas, ou seja, não necessitam de uma identificação muito forte para se ter acesso àquela informação. Né? E algumas, sim, algumas informações muito especiais, essas passariam a ter camadas de acesso diferenciadas. E, obviamente, nem todos os cidadãos também precisam ter ou querem ter acesso a esse tipo de informação. E, com isso, tem conseguido viabilizar projetos desse tipo. Projetos onde se cria camadas um pouco mais tênues de identificação, dependendo do nível da informação que está se disponibilizando. A personalidade e o caráter disso passa a ser um pouco mais tranquilo do ponto de vista de análise, quando você percebe o que as pessoas estão disponíveis a informar na rede. Né? Se você vê pessoas, por exemplo, que a todo momento, estou em Pirituba, estou em Canavieiras, estou no Diabo que Carrega, ou seja, estou em todo lugar e vai informando para todo mundo aonde está, né? Ou seja, existe uma disponibilidade clara contra a sua própria privacidade. Isso é um exemplo, mas tem vários outros, né? Postagem de fotos, postagem de situações em família, postagem, até do ponto de vista profissional, se você pegar algumas redes que são mais focadas ao relacionamento profissional, como o LinkedIn, por exemplo, mas você percebe efetivamente que as pessoas estão muito mais dispostas a não ter privacidade ou ter um pouco menos de privacidade em função de se tornar mais pública. Essa análise ou essa análise de tendência é que tem permitido que esses projetos viabilizem camadas mais tênues, efetivamente, de acesso à informação, percebendo qual é a característica, qual é a personalidade daquela pessoa e que ele é efetivamente uma pessoa mais pública ou mais privada. E, obviamente, traçar políticas, métodos e processos para atender essas esse nível de degradê entre público e privado. Cloud aparece na tendência anterior e aparece agora novamente, mas com algumas informações adicionais em relação a isso. O que a gente tem percebido no acompanhamento desses projetos em governo? Existe uma tendência muito grande de criação de ambientes de infraestrutura que sejam compartilhados por vários órgãos de governo. Aquilo que a gente poderia chamar de uma cloud privada. Né? Cloud privada, peronomútil. O conceito mais restrito de cloud privada é ele ser utilizado, é uma cloud utilizada por uma única organização. Quando a gente fala em governo, é permitido, na verdade, do ponto de vista do conceito, ampliar um pouco isso. E, na verdade, considerar como cloud privado a utilização dessa infraestrutura por governo de uma forma geral. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma cloud, várias, né? São 3 clouds privadas que existem do governo americano. E todos os órgãos, todas as agências de governo americano podem utilizar esse cloud. E ele é um cloud privado. Né? Ele é um cloud do executivo, onde o judiciário, onde o legislativo e todas as agências de Estado e município podem utilizar esse cloud. Né? E utilizam, de uma forma geral, esse cloud também. Principalmente para aplicações do tipo e-mail, web hosting e assim por diante. Né? Que são aplicações, digamos assim, do ponto de vista de tanto conceitual como de segurança, mais fáceis de se imaginar em cloud. No Brasil, o que a gente percebe é um forte desejo e até uma tendência de ter esse conceito de cloud privado
aí em pequenas comunidades de governo, seja um cloud dentro do município, um cloud dentro do estado, um cloud dentro de um poder dentro de um estado ou dentro de um município. Existem projetos já implementados em relação a isso. Existem projetos, inclusive, com versões um pouco mais ambiciosas em relação a não mais só ter o cloud privado, mas também começar a abrir algumas coisas para o cloud público. O híbrido, ele aparece exatamente nessa linha, né? Ou seja, na evolução da tendência da criação de cloud privado para a comunidade e governo, parte das coisas serem utilizadas em cloud público e ter uma interação e uma gestão entre essas duas coisas. Isso é o conceito do cloud híbrido. Né? O cloud híbrido ele traz a possibilidade, através de um foco de gestão ou de uma decisão de gestão, de uma determinada coisa estar em privado e passar para o público de uma forma quase que transparente. E a visão de gestão disso ser unificada. Qual é a vantagem do ponto de vista de cloud de ter no público ao invés do privado? Obviamente o privado ele pressupõe uma gestão e uma infraestrutura própria. O público, do ponto de vista de compartilhamento, do ponto de vista de principalmente desse compartilhamento de custos, é uma coisa é coisa bem mais vantajosa, né? Porque a quantidade de recursos compartilhados, a escala disso é monstruosa, é bem maior do que, obviamente, um cloud privado. Conseguindo ter esses dois ambientes, essas duas características, essas duas tecnologias, convivendo de forma harmônica e segura, a gente percebe que sem dúvida nenhuma, o que os governos, de uma forma geral, estão caminhando para fazer. Né? E aqui, óbvio, a gente não está citando só exemplos do que a gente vê lá fora. Lá fora, do ponto de vista dessa utilização, da utilização de público puro, de cloud público puro, ela é bem mais ampla, ela é bem mais disseminada. Isso a gente está falando principalmente em relação ao que a gente percebe aqui no Brasil. Né? Várias e vários órgãos de governos, em vários e vários níveis, seja estadual, municipal ou federal, utilizando e implementando projetos de uma forma bastante intensa em relação à cloud. Internet das coisas, que acho que a gente já comentou alguma coisa do ponto de vista de tendência, mas no que se refere a governo principalmente, talvez seja o maior usuário e o maior beneficiário da utilização desse conjunto de sensores, desse conjunto de coletores de informação para isso. Aqui a gente tem alguns exemplos do que essas coisas em governo são utilizadas. A gente vai passar já alguns exemplos um pouco mais práticos. Esses exemplos são exemplos teóricos, digamos assim, efetivamente eles estão implementados, mas eles demonstram uma potencialidade da utilização da internet das coisas por governo. Vamos lá. Pegar alguns exemplos reais. Smart Sleepers. Alguém já ouviu falar em Smart Sleepers? Não conhecem Smart Sleepers? Alguém conhece? Só eu? Ah, o Fabrício também conhece. Mas você conhece porque você participou do roundtable do governo. Smart Sleepers são chinelos feitos para pessoa com a minha idade, mais ou menos, pessoas como eu, que chega num certo momento da vida, tem tendências à queda, né? Tem uma série de tendências que traz um RG muito avançado. Né? Esses chinelinhos que efetivamente existem, e está dentro desse conceito de internet das coisas, que é ter sensores embutidos e a geração de informações e o tratamento dessas informações, ele percebe quando as pessoas têm uma queda brusca. Né?
Ele tem sensores que percebem que a pessoa tropeça e cai. E, ao perceber isso, envia um sinal via internet para um usuário desse serviço. Então, ele, na verdade, é o sensor agregado com o serviço que avisa a minha filha que o velho caiu. Né? Sabe-se lá o estado que ele está, mas de repente ele está no chão. Né? Então, avisa isso para ela e ela, de alguma forma, liga para casa para saber se o velho conseguiu levantar ou não. Tá? Uma outra coisa que ele faz é, quando eu fico em descanso assistindo televisão, ele mede a minha pressão e também transmite isso para um usuário desse serviço. Então, ele mede a temperatura e mede a minha pressão, tá? E envia. Esse é um exemplo claro do conceito de internet das coisas, ou seja, um exemplo simplório, digamos assim, mas muito interessante, do conceito da coleta da informação, a disponibilização dessa informação e uma camada de serviços utilizando essa informação. Né? Ou seja, a identificação de que caiu, a identificação de que a temperatura está alta, de que a pressão está alta, é uma aplicação, é um serviço desenvolvido que coleta essa informação e trata. E esse serviço, ele faz parte, ou seja, existe uma assinatura que envia essa informação para alguém que é usuário desse serviço. Obviamente, isso é uma iniciativa, é um exemplo de um produto de iniciativa privada. O quanto que poderiam coisas semelhantes a essas serem desenvolvidas ou serem feitas do ponto de vista do serviço público. Um outro exemplo aqui é esse dispositivo que faz coleta de informações e tratamentos de hábito de quem dirige. Ele é colocado num determinado ponto do carro e ele sabe exatamente as características de cada um dos condutores de um determinado veículo. Se ele corre demais, se ele faz curvas bruscas, se ele freia muito, se ele fala muito no celular, se ele põe muito a mãozinha para fora para pedir para entrar quando está na terceira faixa e quer entrar totalmente para a esquerda, essas coisas que nós condutores normalmente fazemos. E no que ele é utilizado nisso? Utilizado, obviamente, o serviço é a coleta dessas informações através dos sensores e o serviço que trata e identifica esse perfil. E um dos usuários desse serviço e quem foi que desenvolveu o produto, é uma agência de seguros que faz a proposta ou faz o seguro em função desse perfil. Até aí nenhuma grande novidade. Ou seja, é interessante a análise de perfil. A gente sabe que a análise de perfil é feita não de uma forma tão intensa como esse dispositivo permite, mas a análise de perfil é feita quando você vai contratar um seguro. O que foi, na verdade, o produto agregado a esse serviço e a análise desse perfil? É a possibilidade de você contratar o seguro diário. Você já não contrata o seguro por um período de 1 ano. Você contrata o seguro no momento que você entra no carro. E em qualquer carro. Então o seguro passa a estar vinculado não mais ao automóvel A ou ao automóvel B, mas a você, usuário. Então você vai viajar vai para São Paulo e aluga um carro, você consegue fazer um seguro para você, dirigindo aquele carro, em função das suas características de condução. Esse é um outro exemplo interessante, e esse sim é bastante focado a governo ou a serviço público. É uma caixa de lixo, ela tem como fonte de alimentação placas solares, então ela não é ligada a uma fonte de energia elétrica, né, comum. Ela tem algumas características interessantes. A primeira delas é a capacidade de comprimir o lixo que é jogado nela. Ou seja, uma caixa de lixo público, né? Essas que a gente encontra em qualquer capital, em qualquer lugar que as pessoas jogam os seus pacotes de lixo. Ela tem a capacidade, então, de fazer a compressão, o lixo vai e ela comprime automaticamente,
o que faz com que ela tenha de 6 a 8 vezes a capacidade que uma lata de lixo normal teria, do mesmo tamanho. Tá? Então ela cabe 6 a 8 vezes mais lixo dentro. E ela notifica, e aí o serviço, né? A partir do momento que ela está cheia, está de saco cheio, ela envia uma mensagem para quem faz a coleta desses latões de lixo para ir buscá-la. Isso otimiza uma barbaridade a logística e o processo e os custos com a coleta de lixo. Porque o veículo se desloca para pegar aquela lata de lixo só no momento que efetivamente ela avisa que está cheia. Os dados são muito interessantes, isso daqui já está em algumas cidades dos Estados Unidos plenamente em funcionamento. Mas uma diminuição de quase 80% do custo com essa logística de coleta das latas de lixo. Em São Paulo, tem 2 latas de lixo numa rua de São Paulo, tem 2 ou 3 latas de lixo dessa em experimentação. Esse é um outro exemplo, também de sensor gerando informação e serviço agregado sobre esse sensor. Na verdade, é um processo de rastreamento de entrega de produtos especiais lançados pela FedEx. Ele acompanha esse produto, essa coisa que é enviada, normalmente é utilizada para órgãos que serão, normalmente o serviço é usado em órgãos que serão utilizados em transplante, e ele não só faz a rastreabilidade, como todas as condições necessárias para a ambientação, a manutenção daquele objeto que está sendo transportado. Né? E vai coletando informações e enviando essas informações e o tratamento através de serviços da análise de como está aquele objeto durante todo o percurso. Inclusive identifica, né, se houve algum tipo de choque, ou seja, como foi tratado a embalagem de uma forma geral. Essa é uma situação real, e aí são vários serviços ao mesmo tempo sendo utilizados. Parte de um evento que é um choque de automóveis, né? E aqui a descrição dos vários serviços que fazem parte de um conjunto de sensores que se encontram espalhados nessa situação. A primeira coisa é que o smartphone do motorista, no caso aqui do táxi, percebe que houve a colisão. Tem um sensor que possibilitou a ele saber que houve uma parada brusca e que determinados sensores do carro foram acionados para isso também. O próprio smartphone pergunta, entre aspas, né, ao passageiro como é que está as condições dele. Ou seja, se ele está machucado ou não. Obviamente não pergunta para ele, aí meu amigo, você está bem? Não é isso, né? Sensores ligados dentro do automóvel, na própria roupa do motorista, trazem informações que permitem que o serviço identifique quais as condições físicas do motorista. O próprio Smart, se for o caso, se perceber que existe alguma coisa que exige ou necessita de alguma ação mais drástica, envia informações ou requisita a intervenção ou a participação de órgãos de emergência médica. Depois que ele viu que o cara está bem, a próxima questão que ele faz é em relação ao veículo. Ele pergunta para o veículo quais as condições dele, ou seja, o que foi efetivamente danificado. Gera um relatório de problemas que houveram e já envia para a companhia de seguro. Além de enviar para a companhia de seguro, ele tem a capacidade também de fazer uma estimativa imediata do custo de remendo ou de conserto do carro que foi danificado. O próprio smartphone, aí interagindo com outras coisas,
no ambiente, pergunta ou vê dentro das câmeras de vídeo em volta se tem registro do acidente e que tipo de registro e que tipo de informação tem. E já envia, se for o caso, aqui é o máximo, né? Já envia no Facebook: estou batido, estou em coma, estou doente, estou ferrado aqui. Mas pode mandar, interagindo diretamente com o Facebook, o teu estado atual. No seu feed de notícias, sofreu um acidente. E o smartphone já envia informações para que os processos legais em relação à batida ocorram. Por mais funny, ou seja, por mais engraçada essa sequência, mas é uma situação absolutamente real e que já está implementada em alguns lugares hoje. Né? E aí a utilização, o quê? Não é um sensor e um serviço, mas é um conjunto de sensores e um conjunto de serviços completamente integrados que prestam efetivamente, de uma forma eficiente e não inovadora, digamos assim, um serviço para o cidadão. Tanto do ponto de vista de saúde, quanto do ponto de vista legal. Se a gente for analisar essa sequência de interações, de coleta de informações, basicamente foram esses os usuários e os provedores desses serviços dentro desse evento que a gente deu como exemplo. Né? O próprio consumidor, o motorista, e governo, saúde, finanças, automóvel, locadoras, eventualmente, e até o aspecto legal. Esse é um outro exemplo também bastante interessante de um sensor que ele garante, novamente, pessoas com a minha idade tenham tomado o remédio na hora certa. Tá? Como é que ele funciona? Eu não sei se vocês lembram, na época de escola, daquela experiência onde a gente colocava 2 fiozinhos numa batata e colocava uma luzinha de baixa amperagem entre esses fiozinhos, e quando jogava água na batata, a luzinha acendia. Ou seja, ela fazia a função de uma bateriazinha, né? Uma reação química gerava lá uma corrente elétrica e acendia a luzinha. O princípio aqui é exatamente o mesmo. No momento que você toma a pílula, esse sensor ele passa a ter uma reação química, né, semelhante ao processo da batata, em que ele manda um sinal para uma pulseira dizendo que aquele remédio foi tomado pela pessoa. E essa pulseira, novamente, envia para minha filha, para o meu médico, para minha esposa, para o meu cachorro, para se eu tomei ou não aquele remédio em que horário. A ponto de saber se eu tomei o remédio certo, se eu tomei o remédio no horário certo, se eu tomei efetivamente o remédio e assim por diante. Isso já acontece também, inclusive com outros tipos de aplicação, que não só de tomar o remédio, que é de perceber por onde aquele objeto passou pelo corpo e fazer coleta de algumas informações em relação a isso também. Só para uma demonstração, esse é o tamanho do sensor, né? Esse é um dedo e esse é o tamanho do sensor. Efetivamente, dentro da pílula, ele é completamente imperceptível. Ou seja, eu tentei tirar para ninguém saber se eu tomava ou não e não consegui, só arrebentando ele. De tudo isso que a gente viu em relação à internet das coisas, e talvez esse seja, do ponto de vista de tecnologia, um dos principais potenciais de melhoria ou de inovação de serviços em governo, a gente está falando, na verdade, isso é uma previsão, obviamente, com aqueles 30 bilhões de coisas conectadas, um mercado potencial de 1,9 trilhões de dólares entre serviços, impostos, ou seja, recursos de uma forma geral, financeiro, relacionados com a internet das coisas. E aqui a gente fez também uma certa avaliação em relação às várias indústrias, qual fatia efetivamente, do ponto de vista de tendência, vai se valer desses 1,9 trilhões de dólares. Voltando lá para as nossas tendências,
Essa apareceu em 2013, continua aparecendo em 2014. Cada vez mais a integração dos processos, a integração das aplicações entre várias áreas de governo de uma forma colaborativa. Essa questão de aplicações isoladas, atendendo a um determinado órgão, a uma determinada secretaria, sem interação ou integração com o resto do mundo, obviamente já está claro para todo mundo, mas mais do que claro, passa a ser uma preocupação e foco de projetos em governo de uma forma geral. Da mesma forma, quando a gente fala de interoperabilidade das aplicações, a gente fala também da interoperabilidade entre processos. Ou seja, processos de governo que existem e que muitas vezes são redundantes em vários setores, novamente, agências, órgãos e assim por diante, que passam a ser únicos, reutilizados e totalmente interoperáveis. Ou seja, é mais do que só a integração de aplicações, mas é processos únicos dentro de governo. São processos únicos sendo utilizados por qualquer órgão e por qualquer secretaria de governo. Por fim, questões de gamificação, e eu falei que a principal utilização que a gente tem percebido hoje é no treinamento em governo, para determinadas funções que vão ser exercidas, mas, no meu modo de ver, pelo menos, uma forma inesperada de utilização dessa tecnologia de gamificação, que é na seleção de candidatos. Ou seja, parte do processo de seleção de candidatos é feito através de gamificação. Tem alguns concursos em São Paulo que já utilizaram o conceito de gamificação no seu processo de seleção, simulando determinadas situações, e aí são situações de fato, né? Não é análise da capacidade mental do candidato, não é isso. É mais do que isso. É a análise da capacidade e habilidade que aquele candidato tem para exercer especificamente aquela função. Esse é um exemplo que eu deixei para o final do governo inglês. Essa agência de governo essa agência do governo inglês fez? Ela pegou basicamente todos os serviços que ela prestava e colocou isso numa camada de integração, ou seja, ela disponibilizou isso como interfaces para o público de uma forma geral. E as pessoas passaram a desenvolver serviços específicos a partir dessa camada de interface. Então você não entra, por exemplo, num órgão, num site público na Inglaterra, isso estou dando obviamente como exemplo, e acessa um serviço específico para tirar a segunda via da certidão de casamento. Né? Existe uma aplicação desenvolvida por Smith Robinson que tem a possibilidade de emitir não só a certidão de casamento, como também a segunda via da tua carteira de identidade. É uma aplicação desenvolvida de forma colaborativa pelos cidadãos e disponibilizam essas aplicações no site. Então as pessoas utilizam outros serviços, criam serviços e vai aumentando a quantidade de serviços e a utilização deles em função dessa característica de colaboração. A preocupação, na verdade, desse órgão de governo é basicamente com as aplicações básicas, ou seja, na camada de interface que dão acesso a essas aplicações. Tá? Obviamente, o foco é em cima de governança, é em cima de teste, ou seja, a preocupação dele é que certos padrões sejam cumpridos, é que certo modelo de governança e padrões de desenvolvimento e qualidade também sejam cumpridos, e a partir disso é disponibilizado aquilo como um serviço. O que o cidadão ganha com isso? Na verdade, simplesmente o nome dele associado àquele serviço. Ou seja, não tem nenhuma remuneração direta para isso. Seria interessante até, se vocês tiverem curiosidade, de entrar nesse site e ver a quantidade, não só de serviços, mas principalmente de inovação, né? Que as pessoas desenvolvem e colocam. E, obviamente, o foco é na percepção e na qualidade e no valor para o cidadão, porque é desenvolvido pelo próprio cidadão.
Para quem tiver interesse, esse é o conjunto de notas do Gartner que eu me baseei para a montagem dessa apresentação. Eu acho que, infelizmente, não tem na internet disponível. Tá? Mas, se alguns de vocês tiverem interesse, entrando em contato com a ENA, eu disponibilizo alguns desses documentos para vocês. Ok? Eu acho que basicamente é isso. Pode. Temos 7 minutos. Desculpe. Obrigado. Essa apresentação também já está disponível para vocês através do processo da ENA. Quem quiser ter acesso a ela, está liberada. Perguntas? Tem? Quer utilizar o meu... Por favor, podia ligar o microfone? Bom dia, senhor Rivas. Eu sou da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. Eu vi aquela tela onde o senhor apresenta ali a batida dos carros, né? E eu fico me perguntando quantas pessoas perderam emprego ali naquela tela, porque dá para se fazer tudo online. E nós temos essa dificuldade, né? Aqui em Florianópolis não se consegue tirar o cobrador de dentro do ônibus, porque se perde emprego, várias pessoas. Posto de gasolina também, o frentista não se consegue tirar. No mundo todo não existe mais o frentista. Nós temos o ascensorista aqui, que é uma figura emblemática, né? O piloto de elevador, né? Sem dúvida. Como implementar isso que vai completamente contra o emprego? Eu, na verdade, não considero que vá completamente contra o emprego. Eu acho que, na verdade, é uma questão de adaptação e mudança da própria sociedade. Pegando aquele exemplo mesmo da batida do carro, na verdade, todas aquelas intervenções, elas não seriam feitas por ninguém de fato, né? Em algum momento ia chegar um policial que ia fazer o boletim de ocorrência, pegando a nossa realidade aqui. Esse boletim de ocorrência provavelmente ia ser depositado em algum lugar e para acionar o seguro eu ia ter que buscar esse boletim de ocorrência dentro da delegacia, e aí eu ia pegar, levar para a companhia de seguro. Ou seja, todo mundo que já teve um sinistro com carro, algum tipo de sinistro, sabe exatamente qual seria o processo. Nesse caso, eu acho que é uma otimização de tempo, né, e automatização de coisas que na prática deveriam sempre ter sido automatizadas. Vou pegar um exemplo. Carteira de motorista. Tem coisa mais idiota do que carteira de motorista? Não a carteira em si, né? Ou seja, a carteira em si é interessante porque diz, mas o agente público, ele sabe quem você é. Ele sabe se a tua carteira de motorista está vencida ou não. Independente de você ter o documento contigo, ele tem mecanismos para isso. Ele sabe se você é um bom ou mau motorista. Ele sabe se a validade da tua carteira é válida ainda. Ou seja, tem uma série de informações que ele não precisa do documento em si para saber que efetivamente você é você e que você é habilitado para estar fazendo aquilo que está fazendo. No entanto, você obrigatoriamente tem que carregar aquilo. Quer ver um outro documento, que eu acho que todo mundo imagina isso também, completamente desnecessário e idiota, é o título de eleitor. Para que serve o título de eleitor? Para o que ele deveria servir, ele não serve. Ou seja, para o que ele deveria ser obrigatório, ele não é. Que é para você ir votar. Não é porque você pode levar teu certidão de casamento, teu carteira de motorista, teu carteira de identidade, menos o título de eleitor. Mas ele é obrigatório de ter. Por que nós temos tantos documentos e tanta necessidade da apresentação desses documentos, quando poderiam ser coisas absolutamente digitais? Ou seja, eu com a minha carteira de identidade, ou com o meu CPF, né, todo o meu histórico
poderia ser acessado por qualquer agente público e saber exatamente quem eu sou e o que eu sou. E eu acho que dentro desse processo a gente não estaria eliminando nenhuma força de trabalho. A gente estaria, na verdade, automatizando determinadas coisas, talvez até criando funções um pouco mais dignas do ponto de vista de análise, né? O agente público, ao invés de simplesmente focar nos dados que estão na carteira, fazer uma análise se eu realmente, dentro daquela infração que eu fiz ou daquele momento, se eu tenho condições de estar fazendo lá, de estar lá, se eu tenho alguma penalidade que deveria estar sendo feito, ou se alguma ação de resguardo que eu deveria estar sofrendo em função de não estar em condições de executar aquela determinada função. Ou seja, passa a ser efetivamente uma função um pouco mais nobre do que aquela conjunto de atitudes burocratas, que é o exemplo que a gente viu aqui na batida de carro. Então eu acho que não, eu acho que pelo contrário, esse movimento, esse ponto de inflexão, diferentemente da automatização de lá de trás, que efetivamente cortou muitos empregos, ele na verdade, ele cria uma condição de ter funções um pouco mais nobres e um pouco mais objetivas do que aquelas que a gente tem hoje. Essa é a minha opinião a respeito. Pode ser? Bom dia. Bom dia. Não me preocupa tanto a questão do emprego, porque nunca teve tão fácil a escola, né? Eu acho que temos que frequentar mais a escola para termos uma mão de obra mais qualificada. O que eu tiro disto, do senhor, é a necessidade de se investir mais no funcionário público. Nós temos funcionário aí com 30 anos de carreira que muito mal ainda opera um computador comum. Então eu acredito que temos que tirar daqui sim, conheço muitas pessoas aqui que são diretores, que são gerentes, como aqui tivemos secretários ontem, tivemos senadores, levar lá para os seus chefes também a importância de capacitar melhor os nossos servidores. Não adianta nós virmos aqui, ter todo um conteúdo deste e não levarmos essa cobrança, não é? Porque no momento que nós tivermos, depois dessa palestra tão rica, os órgãos públicos, setores públicos, melhor informatizado, com mais chips, com mais acesso, eu não necessito sair de São Pedro de Alcântara, vir aqui no Palácio para pegar um documento, porque as linhas estão congestionadas, que talvez se tivesse, não é? Lá está chegando fio ainda, não é? A nossa internet lá ainda é via cipó, né? Porque os cabos estão chegando agora, não é? Aí passa o caminhão, arrebenta o poste. Seria mais fácil eu entrar lá em 2 teclinhas, acessar com a senhora que está aqui no setor público, não é verdade? Ou até talvez com o secretário. Então não me preocupa, viu, colega? Eu até vim, não iria vir aqui, mas para contribuir. Então fica aí um tiro disto, escola, escola e escola. Cuidado com os telefones aí, que eles estão dando um atraso nos jovens que estão vindo, não é? Bom, era uma pergunta? Eu não entendi o que eu tenho que responder. Estou brincando, é uma brincadeira. Estou brincando. Bom dia. Gostei muito do teu exemplo do título eleitoral, mas como eu fui responsável por 13 anos no tribunal pela emissão do título eleitoral em Santa Catarina, eu me senti na obrigação de fazer aqui uma breve explicação. Ok, ótimo. Perfeito. A primeira delas é que o título eleitoral, ele de fato, hoje ele não tem mais, não é obrigatório para votar, desde 2012, é recente essa decisão. Ele ainda é o assessorista no elevador, né, mas já há, na verdade, além de explicar, eu queria aproveitar isso para uma provocação de um outro tema, claro, perfeito. Que é a convivência simultânea de coisas extremamente modernas com coisas no seu oposto, né, que é o caso do título, que é claramente um período de transição. A Justiça Eleitoral tem um projeto, assim como o governo federal, o Poder Executivo também tem um projeto de documentos eletrônicos. Nós viemos fazendo um esforço muito grande de cadastramento de dados biométricos, que é um projeto que vem ocorrendo no mundo todo. Você abordou isso na sua apresentação, é um dos graves problemas. Por exemplo, a Inglaterra iniciou um projeto de documento eletrônico em 2006, você certamente sabe disso, interrompeu em 2009, porque lá é muito forte essa discussão da identidade, da publicidade da identidade. A Alemanha fez um projeto e executou até certo ponto.
A Índia tem 400 milhões de pessoas já com documento digital e com os dados cadastrais, os dados biométricos já cadastrados, e etc. Então, o que eu queria abordar é exatamente essa dificuldade que tem, sobretudo a área de informática, a nossa área, né, que dividimos isso, de um lado, escala, porque nós temos aí mais de quase 150 milhões de pessoas, que é um desafio tremendo de serviço e de custos. Sem dúvida. Então, aí convivem durante muito tempo. De outro lado, também, a questão da utilidade, que, por exemplo, hoje, documento de identidade digital já existe. Né? Nós já temos, hoje, empresas privadas fornecendo documento de identidade digital, é o caso da CertSign, tem o eCPF, por exemplo, mas eu não sei quantos por cento, imagino que é uma fração muito pequena de pessoas utilizam a identidade digital, eu tenho a identidade digital, mas para experiência, junto à Receita Federal. Né? Então, até que ponto é o momento, do ponto de vista econômico, de se fazer um tremendo esforço dessa natureza para implantar um serviço que seria muito pouco explorado. Né? Então, eu não sei, eu não elaborei muito bem a pergunta, mas assim, é no sentido de exatamente em que ponto o Estado ou o governo faz sentido fazer um tremendo investimento. É uma discussão que nós temos lá, por exemplo, o custo da biometria. É tremendo o custo da biometria para um serviço usado a cada 2 anos. Né? Identificar o eleitor a cada 2 anos. E assim seria para diversos outros serviços de Estado. Não sei se você tem uma contribuição sobre isso. Na verdade, eu concordo. A provocação não no sentido de já viabilizar qualquer tipo de projeto e qualquer tipo de dispêndio imediato, mas é a provocação no sentido de começar a pensar, claro, de começar a pensar e principalmente procurar eventuais alternativas a isso. O que eu quero dizer é, em função de tanta evolução tecnológica, de todas essas tecnologias que cada vez fazem mais parte do nosso dia a dia, eventualmente podem existir maneiras de se fazer determinadas coisas de uma forma bem mais barata e talvez até mais eficiente. Um exemplo completamente idiota, só para a gente pegar, a questão da biometria. Imagina se a gente tivesse um chipzinho no estômago que dissesse exatamente cada um o que é. O chipzinho daquele tamanho, que não tivesse nem necessidade de uma bateria, porque colocar uma bateria no corpo para gerar alimentação para aquilo era uma coisa um pouco complicada. Mas é uma coisa desse tipo, que permitisse que as pessoas se identificassem, que as pessoas fossem identificadas. De novo, é uma provocação, é uma brincadeira. Obviamente tem uma série de questões morais envolvidas nisso que eu estou deixando de lado só para pegar um exemplo. O exemplo de que talvez existam formas de se fazer determinadas coisas, se a gente começar a pensar um pouco fora da caixa, que sejam viáveis e de um custo muito menor de outras coisas que a gente imaginou até então, até agora. A apresentação e a demonstração dessas tendências é exatamente a provocação. A provocação é que a gente tem que começar a pensar um pouco fora da caixa, porque o mundo mudou. O mundo já não é mais como era há 5 anos atrás, e não estou falando nem há 10 anos atrás. E, obviamente, vocês participam e sabem disso, está mudando com uma velocidade cada vez maior. Né? Cada vez maior. Quem imaginava, em 5 anos atrás, que o tablet ia ter... A quantidade de tablets que a gente teria hoje era maior do que a quantidade de notebooks e laptops e diabostops que a gente inventa. Né? Quem imaginava, há 5 anos atrás, que o laptop, o tablet, por exemplo, né? Tablet de qualquer tipo, fosse ser uma necessidade absolutamente fundamental na vida do ser humano. É que o smartphone fosse uma coisa tão importante que a gente nunca imaginou que era tão importante. Né? Como é que a gente consegue viver? Como é que a gente conseguia viver? A minha filha nunca... Pai, como é que você conseguia viver sem ter um telefone a qualquer momento e a qualquer lugar que você ia? Eu lembro que minha esposa, a gente chegava para viajar, para ligar para a mãe dela, a gente parava num posto da telefônica lá em São Paulo para ela ligar para a mãe, porque não tinha na casa onde a gente ia, não tinha telefone, e muito menos existia telefone móvel para isso. Então, o mundo, infelizmente, é completamente diferente daquele. As realidades e as relações são completamente diferentes. A gente tem que começar a pensar diferente também.
Ok? Desculpe, gente, meu tempo acabou, tenho que pegar um voo agora para São Paulo. Eu agradeço a todos e fico à disposição através da Ana. Qualquer outra dúvida que vocês tenham, através de e-mail, eu respondo para vocês. Tá bom? Muito obrigado e um abraço a todos e tenham um bom dia.